Capítulo 328. Realmente sorte. A batalha foi muito intensa. Fei usou o modo assassino no começo do assassinato. No entanto, seu personagem assassino era apenas o nível 66, equivalente a um guerreiro de 7 estrelas. Depois de incorporar as técnicas especiais do personagem assassino, Fei era capaz de assassinar guerreiros de 8 e 9 estrelas. Embora Fei tenha conseguido chegar muito perto de Baleze, ele foi descoberto por seu oponente. Ele ainda deveria ser capaz de ter a vantagem, mas a enorme diferença em suas forças o fez perder a vantagem. Depois que ele foi jogado na montanha, Fei percebeu que seu personagem assassino estava fraco demais para ferir uma elite de classe Lua. Portanto, ele mudou para seu personagem Amazona. Os combatentes amazonas se especializaram em diversas áreas, incluindo tiro com arco e arremesso de dardo. Este personagem era bom em ataques de alcance, bem como alguma magia. Fei também fez uma preparação adequada na noite anterior. Ele treinou duro em Diablo Vorut, e usou os pontos de experiência e recursos acumulados para subir de nível o personagem Amazona até o nível 68. Então, ele comprou muitos itens raros nível 6 para melhorar muito a habilidade de combate do personagem Amazona. Na verdade, o personagem de Fei, a personagem Amazona, dava a Baleze, que era muito mais poderoso do que ele, alguma pressão. Fei usou uma série de habilidades amazônicas como força de ataque, flecha de luz e flecha explosiva. Mesmo quando enfrentando a técnica da classe Lua de Baleze chuva de lança sagrada do dragão, Fei foi capaz de usar a habilidade Isca para dispersar as lanças de dragão. Ele foi capaz de usar evitar e evadir para se esquivar do ataque matador da elite da classe Lua. Infelizmente, a diferença de forças era muito grande. O único erro cometido por Fei foi não esperar que a força de Baleze estivesse na elite da classe Lua. No final, Fei teve que usar um escudo que era um item raro de nível 6, que dava uma defesa de mais 90, mas ele foi pressionado no chão pelos ataques de Baleze. Portanto, Fei teve que usar seu trunfo o modo necromante. Quando Baleze correu para o fosso com duas asas formadas por seu poder sagrado, Fei já estava esperando por ele. Assim que eles lutaram um contra o outro, Fei usou uma das maldições que era terror. Terror era semelhante ao uivo de bárbaro. As habilidades podem forçar oponentes poderosos a sentir o medo por alguns segundos e diminuir sua velocidade de reação. Ao encarar uma elite de classe Lua como Baleze, o terror de Fei não conseguiu fazê-lo sentir medo. No entanto, a velocidade de reação de Baleze foi reduzida. Então, Fei rapidamente lançou mais duas maldições, Visão Obscura e Baixar Resistência. Estas duas maldições fizeram Baleze ter dificuldade em ver o seu entorno e baixou suas habilidades defensivas. Assim que Baleze estava prestes a se recuperar do terror, Fei rapidamente lançou a maldição Confusão. Confusão fez Baleze lançar feitiços aleatórios e reduziu seu tempo de reação também. Então, Fei usou todos os seus pequenos truques sujos. Ele utilizou o fato de que as habilidades no Diablo Vorud não tinham cooldowns, tempo de espera para lançar. Antes que sua mana fosse esgotada, ele lançou uma série de maldições em Baleze, incluindo amplificar dano, dama de ferro, drenar vida e enfraquecer. Ele usou todas as habilidades de maldição que aprendeu. O poder do necromante era chamado Energia da Morte em Diablo Vorut, e foi chamado Poder Mágico Morto-Vivo no continente Azeroth. Na verdade, o poder mágico morto-vivo do necromante estava na forma mais pura, e era o oposto natural do poder sagrado. A menos que fosse o poder sagrado do Papa, até mesmo o poder sagrado de ouro dos filhos favoritos de Deus não poderia ser tão puro quanto o poder do necromante. Com este contra-efeito, Fei estaria sempre em vantagem. Essa foi a razão pela qual Fei finalmente conseguiu mudar as coisas. Depois que Baleze sentiu a série de maldições, ele finalmente soube com quem estava lidando e entendeu que aquelas energias geladas dentro de seu corpo eram. Ele gritou de raiva e medo quando sentiu a queda dramática em sua condição. Este grito foi o grito que Kaká e os outros ouviram na superfície.
Usando essa oportunidade, Fei bebeu uma garrafa de poção de mana e convocou a armadura de ossos para começar a atacar. Ele escolheu um dos feitiços venenos e ossos, lança de osso. Este feitiço tinha força de penetração poderosa e causava muitos danos. Baleze, que foi amaldiçoado e estava em uma condição terrível, não estava mais no nível de elite da classe Lua. Para escapar desse buraco, ele foi perfurado por 6 lanças de ossos. No entanto, ele foi finalmente capaz de usar a força de impulso das lanças de ossos e seu próprio poder sagrado fraco para voar para fora do poço. Tudo o que aconteceu depois foi visto pelos outros. Baleze, que estava em uma condição terrível, foi perfurado por uma lança de osso através do peito esquerdo, e ele imediatamente desmaiou. Fei teve muita sorte em vencer essa luta. Se não fosse pelo oposto natural energia da morte, Fei não venceria facilmente contra Baleze. Se Fei tivesse que enfrentar quaisquer outras elites da classe da Lua que não fossem da Santa Igreja, ele só teria uma chance se usasse um modo bárbaro. Foi bom para Fei que o coração de Baleze tenha explodido. Mesmo que os deuses mostrassem misericórdia, ele não poderia ser salvo. A morte de Baleze significava que o plano de Fei foi cumprido. Fei havia calculado cada passo e usado o pergaminho do portal da cidade para não ser um suspeito. Ninguém no Império Zenith jamais ouviu falar de itens semelhantes ao pergaminho do portal da cidade. Mesmo se os maiores impérios tivessem itens semelhantes, eles seriam difíceis de usar. Eles não poderiam ser tão furtivos quanto o pergaminho do portal da cidade. Com a distância de 250 quilômetros entre Fei e o local do assassinato, até mesmo uma elite da classe Lua tinha que voar por pelo menos 2 horas usando força total. Enquanto Fei se mostrasse na frente de todos os reinos afiliados, ele não poderia ser um suspeito. É claro que assumir um risco tão grande não estava de acordo com o princípio de Fei de ficar quieto e ficar rico. Mas para Fei, esse risco valeu a pena, e ele não vai se arrepender. Se ele tivesse outra chance, ele ainda destruiria o coração de Baleze. Quando aquele velho sacerdote pediu a Ângela para se juntar ao coro do santuário, o coração de Fei pulou uma batida. Ele sentiu como algo mais importante do que a sua própria vida estava sendo arrancada dele, e essa intenção incontrolável, fria e assassina, encheu sua mente instantaneamente. Fei não queria sentir esse sentimento novamente. Depois de pensar em todo o processo e ter certeza de que não havia vestígios deixados para trás ou brechas em seu plano, ele abriu a cortina da tenda central e saiu com um grande sorriso no rosto. Ele queria aproveitar o sol da manhã brilhante. Na área do acampamento, todos viram a aparição do rei de Chambord. A corneta profunda e alta soou novamente no centro da área do acampamento. Sob o olhar de 50.000 a 60.000 pessoas, os mestres do Top 7 apareceram no estágio para pegar o número que determinava seus oponentes. Os mestres do Top 7 eram Punho do Céu Encoberto, o rei de Chambord, a deusa do tiro com arco Helena, Onisvord, cajado do trovão e do vento Canorte, espada perversa blindada de prata, deusa Num, princesa mágica Sing, e aquele especial príncipe sortudo Shevchenko. Todo mundo ficou quieto neste momento. Todos eles queriam saber quais mestres seriam postos juntos. Com o passar do tempo, os nomes apareceram na tela de cristal mágico à direita do estágio. Punho do Céu Encoberto, o rei de Chambord vs deusa Num Sindri. Deusa do tiro com arco Helena vs cajado do trovão e do vento Canorte. Mais discreto Onisvord vs mais arrogante espada perversa blindada de prata. Príncipe sortudo Shevchenko ainda se moveu para a próxima rodada sem um adversário. Suspiros amedrontados e murmúrios soaram na plateia. Exceto por expressar sua empolgação pelas 3 batalhas do dia, eles também estavam questionando a sorte daquele príncipe. A sorte existia, aquela boa sorte era muito rara. Será que este príncipe Shevchenko era filho da deusa do destino ou filho do deus da guerra? Ele foi o único que não precisou lutar nas últimas 3 rodadas para entrar na lista dos 4 melhores. Até Fei estava um pouco curioso sobre esse príncipe chamado Shevchenko.